Neste vídeo vou-te mostrar 3 dos meus exercícios preferidos para desenvolver os deltoides que eu tenho quase a certeza que não estás a fazer. Eu sou o Bernardo, fundador e coach na Física Pegureiro e ajudo malta tal e qual como tu a treinar e a comer melhor para que possam ter os resultados desejados. Uns deltoides bem desenvolvidos são das coisas mais importantes para teres aquele corpo em V. É verdade que a tua estrutura óssea vai ter um papel determinante, mas quer tenhas tido sorte ou não nesse campo, uns deltoides bem desenvolvidos vão sempre ajudar, porque vão fazer com que pareças mais largo nos ombros e ajudar a criar aquela ilusão de cintura mais fininha. Por isso, neste vídeo eu vou-te mostrar 3 dos meus exercícios preferidos para desenvolver a porção média dos deltoides, que vai acabar por ser aquela mais importante para teres este corpo em V. Antes de começarmos, quero só deixar aqui uma nota importante. Isto não significa que estes 3 exercícios sejam os melhores em termos absolutos. São simplesmente os meus preferidos e aqueles que predominam na minha própria programação. Isto também não quer dizer que todas as outras opções sejam más opções. Com este vídeo eu quero apenas mostrar-te alguns exercícios que, na minha opinião, são muito bons e que tu ainda não experimentaste. Isto para conseguires ter mais ferramentas para conseguires fazer crescer esses deltoides. Agora que já estamos esclarecidos, vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, temos aqui uma variação das elevações laterais no cabo, mas deitado. Este exercício é um dos meus preferidos para trabalhar os deltoides por várias razões. Em primeiro lugar, é um exercício que trabalha grande parte da amplitude do deltoide e de forma bastante equilibrada, principalmente as posições mais próximas do alongamento máximo. Algo que com halteres iria ser muito complicado. Em segundo lugar, é um exercício que apresenta uma grande estabilidade. Como estás deitado no banco e com o tronco completamente apoiado, podes simplesmente concentrar-te em fazer força com os deltoides. Para além disso, também vai eliminar qualquer possibilidade de batota. Em vez de utilizares a bacia e sei lá mais o quê, como se vê muitas vezes a malta a fazer quando faz o exercício com halteres e de pé, tu aqui nesta posição deitada vais ser obrigado a utilizar os deltoides para mover o peso. Por último, e também ligado ao ponto número 1, este é um exercício cuja resistência oferecida se adequa bastante bem à capacidade de produção de força do músculo em cada ponto da amplitude. Regra geral, os músculos conseguem produzir maiores quantidades de força nas suas posições de alongamento e média, e essa capacidade vai diminuindo à medida que se aproximam do encurtamento máximo. Neste exercício, a maneira como o setup é feito permite colocar mais resistência quando o deltoide é mais forte, ou seja, no início do movimento, e à medida que tu fazes o exercício e o deltoide vai ficando mais fraco, a resistência oferecida pelo cabo também vai diminuindo. Esta não é uma correspondência perfeita, mas o perfil acaba por ser bastante bom. Quanto ao setup, faz o exercício numa polia dupla ajustável com elas próximas uma da outra. Coloca os cabos a sair um bocado acima do nível dos joelhos e o banco na horizontal ou então ligeiramente inclinado. Experimenta várias posições para ver qual é aquela que tu preferes. Deita-te no banco de maneira a que os joelhos fiquem um bocado afastados das polias em vez de estarem entre elas. Também te aconselho a utilizares umas strap tipo algema para, em primeiro lugar, não te preocupares tanto com a pega e ela não acabar por ser um fator limitante, e em segundo, para pensares mais no movimento de puxar com os cotovelos em vez de puxar pelas mãos. Quanto ao movimento, dobra ligeiramente os braços pelo cotovelo e mantém esse grau de flexão. Quando puxas, pensa em movimentar os cotovelos para fora e não para trás. E acaba quando os cotovelos estiverem mais ou menos ao nível dos ombros ou até um bocado atrás dos mesmos. Mais uma vez, experimenta e vê quando é que o teu range em específico acaba. Vamos agora ao segundo exercício, que é elevação lateral na máquina. Pessoalmente gosto mais das versões em que estou sentado. Aqui o nível de estabilidade é muito bom. Estás sentado, tens sempre um apoio ou para o peito ou para as costas e não precisas te preocupar com o movimento individual de cada braço. Podes simplesmente sentar-te e jogar-te a ela, que é top. Em relação ao perfil, se a máquina tiver uma cam alterada para tornar o topo do movimento mais fácil, é excelente. No entanto, grande parte das máquinas não o tem. Mesmo assim, diria que o perfil acaba por ser bastante decente. Vai ser semelhante ao de uma elevação lateral com halteres, no sentido que, à medida que empurras, o peso vai se tornando mais pesado. Isto porque as almofadas que empurras se vão afastando da articulação do ombro. No entanto, a diferença de dificuldade entre o início e o fim do movimento é bastante menor do que numa elevação lateral com halteres, porque as almofadas não se afastam muito da articulação do ombro, o que acaba por ser uma vantagem. Quanto ao setup, coloca o banco mais para cima ou mais para baixo, de maneira a que os teus ombros fiquem alinhados com os eixos de rotação da máquina. Quanto aos manípulos, aconselho-te a não os usar. É muito fácil começares a fazer muita força nos antebraços ou nas mãos e a retirar o estímulo do sítio certo, ou seja, dos deltoides. Por isso, prende os manípulos a qualquer coisa, caso eles não estejam fixos, e faz um movimento com os braços semi-fletidos, numa posição que te seja confortável. Quanto ao movimento, é bastante simples.
mantém os braços com as palmas das mãos viradas para baixo e com as mãos um pouco à frente do nível do tronco. Empurra o peso até os braços estarem mais ou menos na horizontal e depois controla a fase excêntrica até os mesmos voltarem à posição inicial. Pessoalmente, gosto de implementar micropausas, quer no pico de contração, quer cá em baixo, mas tu não precisas de o fazer. Por último, decidi incluir aqui um exercício com halteres, porque nem toda a gente tem acesso a uma polia dupla ajustável ou a máquinas, e o escolhido foi o Y-Raise. Este exercício é basicamente uma elevação lateral com halteres, mas com algumas modificações que, na minha opinião, tornam o exercício um pouco melhor. Em primeiro lugar, em vez de estares de pé, vais estar com o peito apoiado num banco. Por isso, não vai haver espaço para batotas e podes te focar só em utilizar os deltoides para mover o peso. Podes colocar os joelhos no banco ou então os pés no chão. Faz como te for mais confortável. Para além disso, o banco vai estar ligeiramente inclinado para a frente e os braços devem estar praticamente esticados e a mover-se no plano escapular. Ou seja, em vez de estarem aqui completamente para o lado, estão mais ou menos a 30 graus para a frente. Estas duas alterações servem para colocar o deltoide médio no melhor alinhamento com a direção do movimento, sem seres obrigado a rodar os braços internamente ao ponto de deixar de ser uma posição confortável. O perfil aqui não é o melhor, visto que o exercício é bastante fácil no início, quando o deltoide é mais forte, e à medida que sobes o braço e o deltoide vai ficando mais fraco, a resistência oferecida acaba por aumentar. No entanto, acho uma opção muito interessante para trabalhar bem o deltoide perto da sua posição de máximo encurtamento. Por essa razão, gosto de implementar uma micropausa no topo de cada repetição, mas, mais uma vez, tu não tens de o fazer. Quanto ao movimento, começa com os braços esticados para baixo e depois puxa os pesos, movimentando os braços aqui no plano escapular até os mesmos estarem na horizontal. Faz uma micropausa no topo, se quiseres, e depois controla a fase excêntrica até os braços voltarem à posição inicial. Por último, em qualquer exercício de elevação lateral, não tentes retirar os trapézios da equação ao manter as omoplatas fixas. Deixa que elas se movam em concordância com o movimento do húmero à medida que fazes o movimento. Se o setup e a execução estiverem certinhos, o estímulo vai, na sua maioria, para os deltoides. Se sentires muito trapézio e pouco ou nada de deltoide, então algo se passa com o teu setup ou execução. Vai fazendo algumas alterações até encontrares aquela opção melhor para ti. E não esperes encontrar logo isso na primeira vez que fazes o exercício, porque provavelmente não vai acontecer, tá bem? Vais ter de experimentar. Agora que já tens aqui uns exercícios novos para experimentares e explodires esses deltoides, vê este vídeo a seguir onde eu te digo quais são 3 dos maiores erros que a malta natural comete no que toca a treino.